É aquele ditado, né? Nem de direita, nem de esquerda, sempre de direita. Olá, terráqueos! Quais são os caminhos para a esquerda brasileira pós-eleições? É isso que o Ian Neves vai contar pra gente no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá assistir? Como é que vocês estão? Boa noite, eu sou o Ian Neves, eu sou historiador de formação e formado nesta universidade, inclusive. Fazia um tempo que eu não voltava aqui e é um prazer voltar numa atividade política. Então, eu agradeço a presença de todos. A gente tá aqui num dia de semana, depois do expediente, então o pessoal que tá aqui realmente está muito aguerrido para somar e trocar ideias sobre o que a gente acabou de viver, né? Vamos trocar uma ideia sobre as eleições, sobre o que acabou de acontecer, sobre algumas perspectivas, sobre quem perdeu, porque houve perdas, né? E sobre o que nós devemos fazer. Lógico que aqui não é, a intenção não é esgotar o assunto, mas é apontar alguns caminhos para reflexão, né? Então, vamos lá. Como vocês estão se sentindo depois de domingo? Isso é uma coisa que eu tenho perguntado para as pessoas, assim. Vocês estão surpresos? Estão se sentindo desmotivados? Estão achando que o mundo vai acabar? Estão achando que seria melhor se ele acabasse? Esse tipo de coisa tem norteado o debate ultimamente. E, bom, eu queria começar dizendo que, do ponto de vista da esquerda radical, do qual todos nós fazemos parte aqui, né? Todos nós que estamos nessa mesa fazemos parte. A gente pode dizer com convicção de que não houve surpresa alguma. Na verdade, a derrota foi da social-democracia. E para ser preciso aqui com os termos, né? Social-democracia é a esquerda que não visa romper com o capitalismo, mas visa ser gestora dele. Então nós podemos incluir aí partidos como o PT, o PSOL e o PCdoB. São partidos que são social-democratas. Acredito que isso seja uma afirmação incontroversa, né? Pois bem, nós vimos uma perda de espaço desses partidos em 4 das 5 regiões brasileiras. Nós vimos um crescimento modesto do PT, que não chega nem perto do que costumava ser por volta de 2010, 2011, em um país que tem 5 mil municípios. A gente viu um crescimento, sobretudo, do centrão e o avanço da extrema-direita em estados-chave. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está tendo uma mudança no cenário político brasileiro. Eu vou repetir algumas coisas que eu tenho falado e peço perdão se eu estou sendo repetitivo, mas é importante para que todo mundo compreenda onde nós queremos chegar. O que a gente teve nessas eleições foi uma intervenção do capital que a gente não via há muitos anos, quiçá que a gente nunca viu. Então, eu sempre trago esse exemplo. Nós temos um dos maiores doadores, que é um ruralista, que é da área do processamento de cana e de todos os derivados de cana. É o maior doador individual de campanha, e individual, leia-se, é a empresa dele que está doando, ele só usa o nome dele para doar. E nas últimas eleições municipais, ele havia doado, no total, 2 milhões de reais. Sozinho. Nessas mesmas eleições agora, ele doou 17 milhões. Então foi um salto de 2 milhões para 17 milhões em eleições municipais, que entre aspas são mais baratas, né? Pois é. E ele doou 17 milhões para 19 partidos no total. O Brasil tem quase 30 partidos. O cara doou para quase um terço deles. Então assim, eu pergunto para vocês, se o partido X ou Y ganhar, quem que na verdade ganhou no final das contas? Esse cara. O cara já ganhou. O cara doou ao mesmo tempo pro Novo e pro PSB, pro PP e pro União. Ao mesmo tempo. A burguesia controla as eleições. E isso vocês já sabiam. O que eu tô trazendo aqui são dados concretos, né, dessas últimas eleições, para vocês perceberem que o movimento da burguesia em direção às eleições municipais foi atípico. E o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando construir terreno para 2026, para eles não só disputarem o executivo, mas disputarem o legislativo. O objetivo, sobretudo da extrema-direita, gente, é construir maioria no Senado para fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, de uma certa forma... Quem será que eles querem impeachment, né? Quem vocês podem imaginar? Deixa aqui nos comentários quem que vocês acham. Eu já tenho um nome em mente. O último bastião juspositivista que a gente tem no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E não me entendam mal, eu não sou do time Xandão Salvador da Nação, tá? Eu estou falando o último bastião meramente juspositivista, que tem o mínimo respeito pela letra fria da Constituição. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer e ele é um conservador, que fique claro. Mas mesmo assim ele tá se mostrando um empecilho para a extrema-direita, e a extrema-direita agora tá querendo construir maioria no Senado para abrir um processo de impeachment. Esse é o projeto deles, e eles falam isso sem nenhuma vergonha de ser feliz. Eles falam isso em voz alta. Tem cartaz na manifestação. Tem todo mundo falando que o Xandão tem que ser preso, né, Monark? Né, Alan dos Santos?
sabem bem, né? Então, assim, eles falam abertamente que eles querem tirar o Xandão de lá, mas se é a gente, aí é um absurdo mesmo, né? É isso que eles estão tentando fazer agora nessas eleições municipais. E vejam, nós tivemos agora a derrota mais do que esperada do Guilherme Boulos em São Paulo. Como nós estamos em São Paulo, vou me dar o direito de ser paulistocêntrico agora, que é uma coisa que eu evito fazer, mas eu acho que a maior parte das pessoas aqui vai entender o porquê dessa escolha, né? Nós tivemos aí uma coisa que talvez tenha chocado as pessoas da área, da ala social-democrata, né? Lembrando, social-democrata, a que não defende a ruptura com o capitalismo, mas sim a sua gestão. A área social-democrata tem se surpreendido com a vitória de um prefeito que era praticamente anônimo, que passou a maior parte do tempo escondido, que inclusive durante a campanha do Bruno Covas, foi muito escondido pelo Bruno Covas, porque ele tinha uma acusação, tem ainda uma acusação de violência doméstica, e é um cara que, assim, as pessoas conhecem mais pelo formato da cabeça Filtro Melita 103 do que pelo nome, assim. E esse cara ganhou, né? Esse cara que tem o carisma dessa garrafa amassada aqui ganhou as eleições. E parece dissonância cognitiva, né? Como que esse cara ganhou, sobretudo depois das enchentes, que em grande parte os danos materiais que nós tivemos foram por conta da falta de responsabilidade dele, né? Só que o que tá acontecendo aqui? Primeiro que a gente tem que sair um pouco do campo de que tudo é discurso. Tudo é discurso e na próxima o Boulos tem que melhorar o discurso dele. Tem que falar, não, o discurso dele tem que ser do Boulos histórico, tem que ser do Boulos paz e amor, foi uma estratégia boa ele falar com o Marçal, foi uma estratégia ruim ele se aproximar dos evangélicos. Gente, nenhuma dessas questões é a saída, tá? Nenhuma das questões é a saída. Se vocês forem analisar de perto como foi feita a campanha do Ricardo Nunes, nossa saída não está nas urnas. Ela era invencível. Por quê? Se a esquerda tentar disputar com a direita no campo dela, ela vai sempre perder. E o que eu tô chamando o campo dela? O campo do capital. Vocês acham que, no que diz respeito a fazer propaganda usando o capital como motor, quem que tem mais acesso a esse tipo de recurso? É a gente ou é a burguesia? Você não disputa guerra no campo do inimigo, nem em guerras reais, e também em guerras informacionais. Caso vocês não saibam, primeiro de tudo, né, a respeito do Ricardo Nunes, talvez tenha sido o governo mais criminoso que São Paulo já viu. Por que eu digo isso? Porque o governo Ricardo Nunes foi a farra das superfaturações, do superfaturamento. O Ricardo Nunes superfaturou em prol de empresários tudo que ele pôs à mão. Tudo, eu digo tudo. Ele superfaturou fralda geriátrica. Ele superfaturou armadilha para dengue. Cada armadilha deveria custar R$10, ele comprou por 400 cada uma. O Ricardo Nunes, talvez no movimento mais cínico dele, superfaturou marmita e café e água para pessoa em situação de rua. Tudo isso em benefício do empresariado, ligado à venda de fraldas, à venda de armadilhas, à venda de marmitas, café e água. E as coisas se acumularam. O tanto de superfaturamento que teve no governo é enlouquecedor. E aí vem essa mesma direita falando de Estado mínimo. Tá aparecendo Estado mínimo para vocês? O Estado comprando cada armadilha de R$10 por 400 parece Estado mínimo? Não é Estado mínimo, é balcão de negócios. Outra coisa, caso vocês não saibam, a gente tem uma taxa de reeleição altíssima no Brasil. Altíssima. Por volta de 60%. Nessas eleições foram 80%. Caraca. E boa parte disso veio por conta do controle do orçamento público por parte do Congresso, por parte da Câmara dos Deputados, tá? No caso de São Paulo, a bancada que controla a maior parte do orçamento aqui na cidade é base do Nunes. Ou seja, o Nunes conseguiu irrigar obras públicas com dinheiro nas vésperas da eleição porque ele teve acesso a isso. E isso acarretou em uma outra coisa. Com esse tipo de demagogia, ele conseguiu cooptar lideranças de bairro. O Nunes conseguiu fazer muitas lideranças históricas de partidos que eram mais populares, como o PT e o PSOL, virem pro lado do dito centrão, porque o Nunes é do MDB, né? Então ele é do dito centrão, que é uma terminologia da década de 90, que tava com vergonha de se autoproclamar de direita por conta da ditadura militar. Mas não se enganem, tá? Esse nome centrão vem por conta de que se chamar de direita depois de uma ditadura não era jogo. Mas é a mesma coisa, tá? É só um rebranding, se vocês preferirem dessa forma. É aquele ditado, né? Nem de direita, nem de esquerda. Sempre de direita. Essas lideranças locais falam assim, pô, a gente pedia pro PT fazer alguma coisa aqui na quebrada e demorava 6 meses pra sair o orçamento. A gente pede pro Centrão, no mesmo dia cai. Por quê? Porque o Centrão controla a maior parte do orçamento na Câmara dos Vereadores. E aí, nas vésperas da eleição pra reeleger o cabeça de Melita, eles fizeram chover. Só que tem uma outra coisa também. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ricardo Nunes, ele é da alta burguesia. Ele tinha uma empresa chamada Mosquito Solutions.
É Mosquito Solutions, e não é soluções não vem com esse negócio de soluções, é solutions, tá? Por isso que ele também tinha vínculos com os fabricantes de armadilhas para mosquito da dengue. É aquele vídeo, né, da herança que importa, que a gente viu, da senhorita Bira, é o Dória, é o Ricardo Nunes, é uma Marta Suplicy, Aécio Neves, toda essa galera, né, tem herança que importa e faz carreira na política. Inclusive uma pessoa que a galera aqui, volta e meia, gosta de falar, né, Ciro Gomes, um ótimo social-democrata. Ou seja, não me confunda, não, porque eu não sou social-democrata porcaria nenhuma, eu sou esquerda radical, meu amor. Eu defendo sempre o horizonte revolucionário, diferente desses sociais-democratas que só querem manter o sistema do jeito que tá. Ou seja, não me compare. E ele também, na sua juventude de pequeno burguês, né, pequeno de estatura, não pequeno de status de classe social, ele tinha também jornais de bairro. E uma coisa que ele fez foi construir uma rede de comunicação gigantesca em jornais de bairro. Primeiro que na Folha de São Paulo ele já jogou 3 milhões pra Folha de São Paulo ficar elogiando o governo. Só que nos jornais de bairro foi na casa do, eu nem lembro a cifra, foi na casa dos 20 milhões, foi um negócio obsceno. Então ele conseguia entrar nos menores rincões de São Paulo e os partidos da base dele estão começando a financiar podcasts na quebrada. Não sei se vocês sabiam disso. Existe um podcast, procurem depois, chamado A Quebrada Tem Voz. É um podcast financiado pelo União Brasil, que o dinheiro vem de empresários ligados à União Brasil. O União Brasil paga de 20 a 30 mil por mês para manter esse podcast de pé. Podcast chamado A Quebrada Tem Voz, que fica em Mboimirim. E aí vocês entendem? Como é que era pra esse cara perder? O cara tinha apoio da burguesia, o cara tinha acesso a todas as cotas parlamentares possíveis, o cara ligou essa máquina no 220, nas vésperas das eleições, ele comprou todos os jornais e começou a abrir comunicação popular na internet. Sim. Como é que era pra perder? Aí a gente vai tentar disputar com esse cara no campo da comunicação e vai dizer que a gente perdeu porque não se comunicou bem o suficiente. Gente, esse campo é invencível. É invencível. Se a gente continuar tentando bater de frente com o capital vai continuar ganhando. E é aí que vem a área da crítica, e eu peço muita licença agora. Primeiro de tudo, eu já quero deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada contra a figura do Boulos. Eu não me importo com o Boulos. Eu não tô falando dele como figura. Eu estou falando de tática e estratégia. Vamos inserir o PSOL e o PT dentro do nosso campo por um segundo. E vamos pensar por um segundo que foi o nosso campo que perdeu nessas eleições. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que depois dessa campanha milionária feita, unindo o PT e o PSOL com todos os recursos que eles tinham, algo a posteriori foi construído? Não, obviamente não. Alguma coisa foi construída para depois das eleições? Alguma forma de movimento, de organização social? Não, né? E aí, eu fico enlouquecido quando eu vejo gente dizendo: ah lá, o Boulos voltou às bases, ele estava na frente do Teatro Municipal dialogando com o povo. Gente, quem fala isso não entende o que é voltar pras bases. A gente entende já, né? A gente entende que o vídeo que a gente assistiu ontem explicou pra gente que é voltar pra base, né? Então já entendemos que ir conversar com o povo assim na rua só e ir embora não é voltar pra base, né? Voltar pras bases não é passar na frente de uma loja Marabras e falar com o vendedor. Isso não é voltar pras bases. Isso é campanha eleitoral. É mais do mesmo. Voltar pras bases é o que essa galera aqui, ó, tá fazendo. É o que a gente também tá fazendo. É organizar a classe trabalhadora por categoria. É organizar a classe trabalhadora para ser não só eleitora, mas militante. É organizar a classe trabalhadora e disputar a ideologia, disputar a consciência das pessoas. E não só a via econômica. 3 meses de campanha contra um aparato da prefeitura que desde o começo disputa os cantinhos dos cantinhos de todas as quebradas, comprando jornal e podcast, rádio, é invencível. Qual é a saída? A única que sempre foi: organização. Organize o seu ódio. Nós precisamos construir movimentos de massas novamente. Não caiam na armadilha de achar que a derrota do campo social-democrata veio por falta de tática ou de tato no campo do discurso. O campo do discurso é só superfície. E me incomoda muito vendo gente falando assim: ah, o Boulos perdeu porque a esquerda não sabe dialogar com as pessoas, a esquerda não sabe vender sonhos. E as pessoas não mencionam em nenhum momento a reconstrução do movimento de massas, que foi o que deu, o que a social-democracia conseguiu conquistar e o mínimo que ela conseguiu conquistar. Ou vocês acham que todo o espaço que o Partido dos Trabalhadores teve foi por conta de mudança de discurso? Exatamente. O Lula só conseguiu ser presidente do Brasil 3 vezes porque lá no início ele estava fazendo comício na frente de sindicatos
sindicato, na frente de fábrica, falando com a base, falando com a massa dos trabalhadores. E não porque, ai meu Deus, ele é iluminado e tá lá e... Não, porque ele tinha a base, ele falava com a base, coisa que ele deixou de fazer nos últimos anos. E por isso ele tem perdido tanto apoio. Não só o discurso, como a gente já tem visto nos últimos vídeos, que as propostas e que a forma que o governo Lula tem gerido o Brasil nos últimos anos, principalmente nesse último governo, no governo Lula 3, tem sido cada vez mais contra os trabalhadores e não a favor, como era ultimamente. E aí, né, você quer o quê, né? Não tem como. Você não falar mais com os trabalhadores, você tomar medidas que são contra a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores e querer o apoio dos trabalhadores. Isso é uma coisa que não tem como, né? Foi um imenso movimento de massas que começou a ser construído no final dos anos 70 e continuou sendo construído na década de 80. Mesmo a social-democracia, que se rebaixou a uma disputa eleitoreira, uma disputa das institucionalidades, conseguiu entrar nesse espaço por conta da inércia do movimento de massas da década de 80. Não existe nenhuma outra saída, inclusive na disputa das eleições. Não existe, porque eu espero ter conseguido demonstrar para vocês o tamanho da máquina que a gente está enfrentando. E não parece loucura para vocês? Tentar bater de frente com quem tem mais grana? Quem que tem mais grana? A burguesia ou nós? A burguesia. Não tem, isso não é uma coisa controversa. Isso é um fato, isso não é discutível. Só que o que a gente tem que eles não têm? Isso é uma coisa que eu nunca arredo o pé de dizer. A gente tem, primeiro, a maioria. E eu já vi gente falando assim, como assim a gente tem a maioria? A maioria do Brasil não é de esquerda? Eu não estou falando de espectro, tá? Eu estou falando de classe. A maior parte do mundo é classe trabalhadora. Estou falando de classe. Um outro vídeo que eu reagi do Load reagindo ao Ian, que o Ian repete essa mesma frase de que a gente tem a maioria, e eu também discordei. Mas depois, assistindo outros vídeos, eu entendi o que ele falou. Ele não é que a gente tem a maioria de quantidade de pessoas. Na verdade, a gente tem, mas não como pessoas que se consideram de esquerda, mas sim como a maioria das pessoas é da classe trabalhadora, mesmo que eles não se considerem assim, e mesmo que muitos não saibam que pertencem à classe trabalhadora. Mas somos a maioria. A classe trabalhadora é a maioria e é a que produz tudo que a gente tem hoje em dia no mundo. Então, se a gente tem o poder de produzir tudo, a gente também tem o poder para mudar tudo. Porque o mundo sempre vai precisar de trabalho. O mundo sempre vai precisar de trabalho. E os trabalhadores sempre vão existir. Burguesia, como não trabalha, não precisa existir. Simples dessa forma. E outra coisa que a gente tem que a burguesia não consegue extirpar da gente é a razão. A gente tá certo. Nós estamos do lado da maioria. Do lado de quem sofre. Do lado de quem trabalha. Do lado de quem precisa lutar todos os dias pela sua sobrevivência. Esse é o lado certo. E essas duas coisas são poderosíssimas. Porque visto o tamanho da máquina que a gente tem que enfrentar, não era para ter movimento de esquerda nenhum. Não era nem para vocês estarem aqui. Visto que o Estado inteiro burguês tem uma polícia e um exército regulares, tem todo o judiciário e todos os três poderes aparelhados. Por mais que a extrema-direita negue a respeito do judiciário, que fala que é uma ditadura de extrema-esquerda, né? O debate aqui é de nível mais alto, assim, vocês sabem que não é o caso. A direita tem toda a mídia, todas as rádios, toda a televisão, todos os jornais. E agora todos os mesacasts. Porque, né, desgraça pouco é bobagem. Mesmo com tudo isso, vocês estão aqui depois do expediente ouvindo gente autodeclarada comunista falando sobre as eleições. Isso é o poder da maioria da... Vocês estão aqui, né, me ouvindo, né, galera? Vocês estão aqui, ouvindo, querendo saber de uma pessoa que bate no peito e fala, eu sou comunista com orgulho. Então, no mínimo, vocês querem a mesma coisa que eu. Da razão. Não era nem pra ter o P, não era pra ter nada. Visto a proporção. Significa que tem algo a nosso favor. E o que tem a nosso favor é o que a gente tem que usar. Só que a gente tem que organizar isso. A gente tem que organizar a maioria e organizar essa razão. A disputa tem que ser no campo prático e no campo ideológico. Ela tem que ser no campo da ação e no campo da consciência. Tem que ser as duas coisas. Mas não no que diz respeito à propaganda 3 meses antes de uma eleição. É antes, é durante e é depois das eleições. Vocês veem a postura da Unidade Popular diametralmente oposta à postura, por exemplo, do PT e do PSOL. Porque antes das eleições, durante as eleições e depois das eleições, o trabalho é contínuo e interconectado. Sim. A gente estava falando a respeito do Olga Benário mais cedo, não é? O Olga Benário precisa ganhar as eleições para construir casa de referência? Não precisa. Constrói agora. O MLB precisa precisa ganhar cargo para fazer ocupação urbana para dar casa para quem precisa? Não. Faz agora. Nós também estamos organizando trabalhadores que utilizam as mídias sociais para o seu ofício. Caso vocês não conheçam a Soberana, que é a organização da qual eu faço parte, a gente organiza trabalhadores que hoje em dia são PJ, ou seja, são CEOs de MEI, né? São donos de si mesmo, e que na verdade são
são subproletários. São Uberizados, né? Cada vez mais. A gente é uberizado. pessoas que trabalham à distância usando ferramentas como celulares e que têm muita dificuldade de se organizar. Como a gente trabalha com a internet, a gente busca organizar essa categoria especificamente. E não precisa de cargo para isso. É agora que a gente está fazendo. A gente organiza agora. Eu não faço parte da Soberana, né? Mas eu faço parte do Sameca e eu posso dizer com conhecimento de causa que a gente tá organizando cada vez mais a classe trabalhadora. Só o Sameca tem mais de 500 PCs. E agora a gente está fazendo outras frentes de massa com a clínica ampliada também, organizando outras categorias como nutricionistas, como fonoaudiólogos, como psiquiatras, como outros médicos. Fora isso, a Soberana também faz esse trabalho de agitação e propaganda e da organização da classe trabalhadora, formando essas outras frentes de massa. A Soberana criou, por exemplo, o júri, né, que são os juristas revolucionários, que são advogados, que são radicalizados e estão fazendo parte da militância. Também surgiu recentemente o CZPEM, que é para a galera que é professor, para a galera que está organizado nessa classe da educação. Então, olha só quantas frentes de massa e quantas pessoas que o trabalho da Soberana, do Sameca, não está contribuindo. Fora o trabalho que a UP faz. Então, assim, se a gente juntar todo mundo, meu amor, eu te garanto que a gente vence. Esse é o recado que eu queria dar. Eu só queria finalizar dizendo uma coisa. Hoje São Paulo foi à venda, tá, gente? Caso vocês não tenham visto, hoje o Tarcísio, batendo aquele martelo ridículo dele, vendeu sei lá quantos quilômetros de estrada, 33 escolas, trecho de... não tô me lembrando o que mais, mas enfim, foi tanta coisa que eu tô esquecendo. Pra vocês Cemitério, escola pública. terem uma ideia, tá? E hoje a UP e a Soberana foram pras ruas e vai ter mais evento, tá? O que eu quero fazer aqui pra vocês é um chamado. Prestem atenção nesses chamados, porque dia 4 vai ter o segundo leilão e a gente tem que encher as ruas contra isso. Mesmo que a gente não consiga frear, esse tipo de manifestação é uma verdadeira escola para as próximas. A gente tem que engrossar esses movimentos. Não fiquem achando que se a gente foi para as ruas, gritou contra essas coisas, e mesmo assim a coisa avançou, que isso tá perdido. Não fiquem achando que as coisas são imediatas. Esse trabalho é contínuo, tá? É um trabalho contínuo, que demora anos, mas que é a única via possível. A via de organizar as massas, de reestabelecer a disputa sindical, estudantil, como a gente está aqui, tanto na universidade quanto secundarista, também disputar as massas subproletárias do Brasil, que são gigantescas. E o que eu tô chamando de subproletário? É aquela pessoa que tem o trabalho intermitente, que hoje em dia é muito bem representada por entregadores de aplicativo, que são pessoas que são dificílimas de organizar e que nem historicamente as esquerdas conseguiram organizar. Galo tá fazendo esse trabalho pra gente incrível, pô. Tá organizando os entregadores de iFood e afins, né? Lá em São Paulo, então... A gente tem que encontrar métodos para disputar essas pessoas, para organizar, para disputar a consciência dessas pessoas, porque essa massa só cresce. Cada vez mais o trabalho com vínculo é coisa do passado. Então esse é o meu recado para hoje. Acho que agora eu passo a palavra pro Léo e muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigada, Ian, por essa sua fala, que foi muito boa. E agora eu quero falar com você, que é trabalhador, que não é organizado, que é autônomo, que tá de alguma forma uberizado, precarizado, é trabalhador da saúde, tu é advogado, tu é professor da educação de alguma forma, procure o Soberana, procure o Sameca, procure o Jurê, procure o CZPEM, procure a gente nas redes sociais e organize o seu ódio com a gente. Ou também, se organize com a UP, se organize com o PCBR, se organize aonde você quiser, mas organize esse ódio. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa organizar o ódio. E é isso, até o próximo, beijos!